Vamos olhar para os laços de repetição, também conhecidos com a palavra inglesa loops, ou pelo próprio comando no Python, o for. Nesse primeiro exemplo, eu peço para escrever na tela dizendo 2 é primo, 3 é primo, 5 é primo, assim por diante, até chegar no 29 é primo. Aqui está digitado um pedaço da implementação de forma manual, tem um print 2 é número primo, 3 é número primo, assim por diante, mas é claro que a minha ideia é automatizar esse processo. Primeiro eu vou construir uma lista dos primos para os quais o código tem que executar aquela linha e depois fazer um laço de repetição, que é um bloco que se repete para cada um dos elementos daquela lista pré-estabelecida. Eu vou digitar minha lista. O que eu quero fazer é escrever n número primo para cada um dos elementos n da lista. For, que em inglês significa para, que eu vou interpretar aqui como para cada n em primos. Então aqui o que eu estou lendo, para cada n na lista primos. É importante botar 2 pontos aqui, como em definição de função, em blocos de ramificação, etc. Deixo uma indentação. Indentação são esses espaços. O mais comum no Python é deixar 4 espaços, mas poderia ser apenas 1, 2, 3, 5, como quiser, ou um tab. Primeiro eu vou escrever assim, print n. Então o que eu estou dizendo? Para cada n em primos, escreva n. E aconteceu o que eu queria. Vou terminar. É um número primo. Ficou muito mais simples, muito mais generalizável e muito mais compacto. O que eu quero dizer com generalizável? Esse código pode ser aproveitado para outras listas ou pode ser aproveitado para um problema completamente diferente. Agora diz assim, altere o exemplo acima para dizer n é um número natural para cada um dos naturais entre 1 e 10. Então quero escrever na tela 1 é um natural, 2 é natural, assim por diante. Eu fiz uma implementação praticamente igual a de cima, simplesmente substituindo a lista de primos pela lista de naturais entre 1 e 10, mas é claro que a gente percebe um certo padrão. A gente gostaria de não precisar listar explicitamente os naturais. E tem uma maneira de expressar essa ideia. Ao invés de criar a lista naturais, eu vou escrever que eu quero os números na faixa de 1 até 10. Então, range é faixa em inglês. Os intervalos de inteiro no Python são fechados à esquerda e abertos à direita. O que eu quero dizer com aberto à direita? Aquele número 11 não é incluído na faixa. Então, eu começo de 1, 2, 3, assim por diante, até chegar no 10. O 11 fica de fora. E aqui eu tenho exatamente o mesmo comportamento que eu tinha antes. Eu vou trocar só para mostrar que é isso mesmo. Se eu coloco o número 5, o 5 é excluído, de 1 até 4. Voltar para 11 esse número. Por que o intervalo é aberto à direita? Uma das razões é que o número de elementos é a diferença entre o último e o primeiro. 11 menos 1 é 10. Se eu quisesse começar no outro número, bastaria ter trocado aqui, ó, de 4 até 10. Poderia ter começado em 0, ou até em números negativos, e se eu omito o 0, então ele é implícito. Botei simplesmente range de 11, ele vai realizar 11 iterações do 0 até o 10, inclusive. Nesse exemplo, ele pede para aparecer na tela eu amo loops de repetição 10 vezes. Para n na faixa de 0 até 10, o 10 está de fora. Observem que essa variável n podia ter qualquer nome. Eu poderia ter colocado x, seria a mesma coisa. Poderia ter escrito variável não usada e teria feito exatamente o mesmo efeito. Como eu não estou usando a variável, existe um padrão muito comum que é colocar um nome subtraço para ela. O subtraço é esse caractere que às vezes a gente chama em inglês underscore ou sublinhado. Ele é um nome de variável como qualquer outro. E ele é muito usado para dizer essa variável está sendo criada, mas ela não vai ser lida depois. Só para deixar bem claro que eu sei que esse subtraço gera alguma dúvida, eu posso fazer subtraço igual a 10. Print subtraço. É estranho, mas é código válido. Próximo exemplo, escrever um laço de repetição para calcular um somatório. Esse somatório é típico de cálculos da matemática financeira, mas a gente não precisa entender de onde vem. A gente vai apenas calcular essa soma. O que significa ali somatório de n igual a 1 até 20 de 1 mais j na n? Os somatórios são muito parecidos com os loops da computação. Eu começo essa soma em n igual a 1, eu tenho 1 mais j na 1.
O n foi substituído por 1. Depois o n substituído por 2 na soma, depois o n substituído por 3, assim por diante, até o último número que é 20. Na notação de somatórios usuais, os intervalos de inteiros são fechados à direita e à esquerda, diferentemente do Python e outras linguagens de programação, onde os intervalos de inteiros são abertos à direita. Então eu preciso tomar cuidado com isso. Eu quero somar os termos, eu vou começar de 0, então vou definir uma variável, soma igual a 0. Agora, para n em a faixa, n em range de 1 até 21, como eu quero ir até 20, eu vou somar 1 na minha faixa, vai ser 21. Primeiro eu vou definir o j aqui, e agora eu vou mudar o valor de soma. Soma vai ter um novo valor, que é o valor que tinha anteriormente, mais j elevado na n. A cada passo do bloco, a minha variável soma está sendo alterada. Eu vou escrever aqui, ó, print n,soma. Esse bloco vai ter como efeito alterar o valor de soma e depois apresentar na tela o índice e o valor da soma naquele momento. Então a gente vê que começou lá de 0. No primeiro passo, soma 1 mais j, que é 1.1 elevado na 1. Então tem 1.1. Depois ele vai somar 1.1 ao quadrado. Esse número vai evoluindo até chegar na soma final, que é um pouquinho mais de 63. Esse soma igual a soma mais pode ser escrito de forma mais compacta, simplesmente como soma mais igual. Mais igual não é separado, é chamado de operador de atribuição estendida. Observem que pela segunda vez eu botei mais de uma linha de comando dentro do bloco. O que marca o início e o fim do bloco é a indentação. Se eu tirar a indentação dessa linha, esse print está depois do loop. O que vai aparecer ali? O último valor de n e o último valor da soma. O último valor de n foi 20, o valor da soma foi 63.0024. Agora eu vou trocar o j por 0.2, vai ficar um valor bem maior para a soma. Se eu quisesse calcular essa soma para diversos valores diferentes, seria interessante eu ter uma função definida. Vou definir uma função, pode ser valor, porque é uma taxa de juros, aqui se refere ao valor presente, de juros. O juros vai ser o j, eu simplesmente não gosto de botar um nome de variável tão simples como j. E aqui eu faço a minha soma. Eu defini uma função que se chama valor, recebe como parâmetro juros, inicializa um acumulador chamado soma, e a cada passo vai incrementar o valor de soma com 1 mais juros elevado na n. No final, retorna o valor dessa soma. Esse return está depois do loop, ele vai ser chamado ao final da execução da função. E aqui eu posso chamar a minha função com o valor, vou botar 0,2 para ficar o mesmo valor ali de cima, 224.025. Se eu tivesse errado, eu tivesse indentado para cima esse return, ela retornaria o valor da soma depois do primeiro passo de loop. Ela fez o primeiro passo, mudou o valor de soma, nesse caso eu vou somar 1.2 e já vou terminar a execução da minha função aqui. Então o valor retornado vai ser 1.2. O return termina a execução da função mesmo que esteja dentro de um loop. Vamos para o nosso próximo exemplo. Construa uma lista cujos elementos são os primeiros 10 quadrados perfeitos positivos. Os quadrados perfeitos são os números inteiros ao quadrado. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Portanto, 1, 4, 9, 16, 25, assim por diante. A minha ideia aqui é partir de uma lista vazia, quadrados. Eu vou construir o meu loop entre 1 e 10, for n in range de 1 até 11. O meu elemento que vai entrar na lista agora vai ser o n quadrado. Apareceram os quadrados perfeitos de 1 até 100. Agora eu vou colocá-los todos na minha lista. Para acrescentar um elemento ao final de uma lista, eu uso o método append. Quadrados, que é o nome da lista, vai receber n quadrado e aqui no final eu mando apresentar a minha lista. Deixa eu apresentar os resultados parciais aqui. Isso mostra a evolução. Começou vazio. No primeiro passo eu acrescentei 1 ao quadrado, que é 1. Eu tenho a lista com um elemento. No segundo passo eu acrescento 2 ao quadrado, que é 4. E eu tenho a lista com 1 e 4. Assim por diante, um elemento vai sendo acrescentado a cada passo, até chegar nesse último elemento, n igual a 10. Ele é apresentado dentro do bloco de loop. Depois de sair do bloco de loop, ele apresentou o resultado final, que é idêntico ao último.
Então é isso, gente. Fizemos um básico de loops, depois eu continuo e a gente vai misturando com os outros conceitos, como definição de funções, blocos de ramificação, operador alternado, e vamos ganhando complexidade. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.